E aí, pessoal, tudo certo? Professor Dixon Cossetti, do curso Direto ao Ponto. Hoje, mais um react aqui a uma proposta de tema que foi aplicada pela banca CESP. Vamos falar sobre a prova de escrivão da PCDF. Lembre-se sempre de conhecer o seu inimigo, Santizu, a arte da guerra. Aquele aviso antes de tudo, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se e ajude a gente também, deixando seu like e ativando o sininho para você receber notificação dos próximos vídeos. É muito importante também que você coloque aqui nos comentários aquele assunto que você quer que eu aborde nos vídeos seguintes. É isso aí, sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Prova de escrivão da PCDF, olho na tela. Pessoal, uma proposta de tema com aquele típico enunciado do CESP. Como você percebe, um texto motivador com muita informação relevante, mas muita mesmo. Este texto, cuja fonte é da agência patriciagalvão.org.br, é um texto muito bom. Patrícia Galvão é uma jornalista, escritora, uma ativista em prol dos direitos das mulheres. Você vai perceber que esse excerto de texto ele tem informações muito relevantes para você. Por exemplo, se a gente pega no terceiro parágrafo aí, nomear e definir o problema é um passo importante. Mas, para coibir o crime, é fundamental conhecer as características dos feminicídios, construindo-se um entendimento de que se referem a mortes decorrentes da desigualdade de gênero e que muitas vezes o assassinato é o desfecho de um histórico de violências, ou seja, já rolou antes. Você vai perceber que todo o texto motivador é importante. Eu sempre digo para os meus alunos que o texto motivador ele vai te dar elementos primordiais para você fazer uma ótima prova. Aí você tem um comando. Considerando que o fragmento de texto precedente tem caráter unicamente motivador, redige um texto dissertativo acerca do seguinte tema. Então ele falou que o texto é dissertativo, você já sabe que é argumentativo, e ele também traz aí para você o tema feminicídios. O restinho do comando. Ao elaborar seu texto, faça o que se pede a seguir. Dixon, eu sou obrigado a falar sobre esses tópicos? Sim, você é obrigado a abordar estes tópicos. Você não pode abrir mão, uma vez que o CESP já até determina aqui para você uma menção, uma nota para cada um desses caras. Especificamente aqui 9,5 para cada um desses caras. Se você somar tudo aí, você vai ver que você vai ter à sua disposição 28,5 pontos. Essa redação vale 30 pontos. Dixon, está faltando 1,5 ponto. Pessoal, esse 1,5 ponto que está faltando, ele diz respeito à parte de apresentação. E aí você tem o total da sua prova, 30 pontos. Temos lá 3 tópicos. Primeiro, comente sobre a importância da sanção da Lei do Feminicídio, Lei número 3.104 de 2015, 9,5 pontos para isso aqui. Ele não quer que você comente sobre a Lei do Feminicídio, ele quer que você comente sobre a importância da sanção da Lei do Feminicídio em 2015. Comentei muito isso em sala de aula. Quem foi meu aluno, se estiver assistindo aqui, por favor, fale. Falei isso também em todos os cursos online. Falei aqui também no YouTube. Nesse sentido, por que é importante a gente ter o feminicídio tipificado lá como um crime hediondo? Porque a gente vai conseguir mensurar a quantidade de feminicídios que ocorrem, ou seja, essa quantidade de assassinatos de mulheres que decorrem dessa violência de gênero, em razão de violência doméstica e familiar, ou ainda de menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Feminicídio não é o assassinato de mulher apenas, feminicídio tem de ter uma condição, é a condição de gênero. Eu falei isso em todos os lugares, inclusive aqui. Então é importante para a gente poder mensurar isso, para a gente quantificar. Além de tudo isso, é muito importante também para você conscientizar as pessoas acerca do feminicídio, da importância de lutar pela igualdade de gêneros. É importante também para você mobilizar instituições estatais para literalmente combater aqui esse mal pela raiz. Depois, no próximo tópico, aborde razões sociais e culturais. Então ele quer razões, motivos sociais e culturais. Motivos que são propagados na sociedade, na atualidade, e culturais, que tem a ver com a cultura. Há um elemento aqui cultural que já está na base da sociedade. Então ele quer essas razões sociais e culturais que legitimam desigualdades de gênero. Então são motivos, causas culturais e sociais que, de uma certa forma, vão legitimar, vão permitir desigualdade de gênero e, consequentemente, culminam em feminicídios. Legal, então ele quer razões, mais de uma. Você tem de apresentar pelo menos 2 razões aqui.
pelo menos duas causas sociais e culturais que legitimam isso. Logo, podemos abordar aqui a questão que envolve o sentimento de posse, podemos falar ainda do machismo, do sexismo, do patriarcado que nós vivemos na sociedade, uma vez que ele pediu razões sociais e culturais. Muitos homens, por exemplo, não acham interessante que a sua mulher ganhe mais que ele, e alguns até acabam cometendo violências contra as mulheres dos mais diferentes tipos, culminando até mesmo em feminicídio. Isso aqui é só um exemplo, viu, pessoal? Depois, dê exemplos, então mais de um exemplo, de medidas que podem ser adotadas pelo Estado para proteger as mulheres e prevenir a perpetuação dos feminicídios. Então você tem de trazer aqui medidas, mais de uma medida, no mínimo duas, eu sempre indico que você traga 3. É interessante que você fale aqui, por exemplo, das redes de apoio às mulheres. É relevante você falar do apoio material que deve ser dado para a mulher, especialmente a mulher que vai ter que deixar a casa do agressor. Muitas vezes ela não tem como se sustentar, não tem onde morar, não tem para onde levar os seus filhos. É importante conscientizar as pessoas, especialmente as famílias, as pessoas mais velhas, os pais e as mães das mulheres que sofrem violência doméstica. Você poderia citar aqui a questão das delegacias especializadas, você melhorar cada vez mais as delegacias especializadas. As pessoas que vão atender mulheres que sofreram violência doméstica são pessoas que de fato devem ter um treinamento diferenciado, uma vez que essa vítima ela já passou por um processo muito grave de violência e ainda existe a questão da revitimização. Por último, você poderia citar aqui ações com a finalidade de reduzir as desigualdades de gêneros entre homens e mulheres, incentivando cada vez mais a mulher a alcançar postos no mercado de trabalho, na política, entre várias outras medidas. De olho agora no padrão de resposta que foi divulgado pelo CESP, nós temos aí um padrão com 3 parágrafos, cujo primeiro versa sobre o tópico 1 e assim sucessivamente. Este primeiro parágrafo ele vai trazer como resposta para o primeiro tópico, basicamente, que é importante você tipificar o feminicídio porque você traz visibilidade para o problema. E esse problema relacionado à discriminação das mulheres, à desigualdade de gêneros entre homens e mulheres. Ele ainda fala que é importante também no âmbito público e no âmbito privado. No âmbito privado, porque isso, de uma certa forma, demonstra o tipo de problema que ocorre para as pessoas, e no âmbito público, porque força o Estado a criar mecanismos mais efetivos para combater esse tipo de problema, para prevenir o feminicídio. Depois ele traz uma coisa aqui que é totalmente desnecessária. Há diversas razões sociais e culturais que legitimam desigualdade de gênero e, consequentemente, culminam nos feminicídios no Brasil. 5º país com maior taxa de assassinatos femininos no mundo. Determinados comportamentos que são socialmente legitimados, relativos a papéis sociais que devem ser assumidos por homens e mulheres, alimentam uma cultura sexista que, em geral, se manifesta por meio de diferentes tipos de violências contra as mulheres. Minha reação, em face da resposta apresentada para o tópico 1, é que a banca agiu acertadamente, ali trouxe uma resposta correta, tem o selo de qualidade aí do curso Direto ao Ponto, do professor Dixon Cossetti. No entanto, a partir daquele momento ali que eu comecei a ler, há diversas razões, aquilo ali é totalmente desnecessário, uma coisa que está mais atrelada ao tópico 2. Poderia ter ficado de fora. Não há necessidade de trazer aquilo ali como resposta. Como resposta para o tópico 2, são vários contextos em que se verifica a persistência da violência letal contra as mulheres, como, por exemplo, o íntimo, o não íntimo, o familiar, o sexual, o sistêmico. Nesse sentido, existem diversos aspectos, diversas razões sociais e culturais atrelados ao assassinato de mulheres. 2 pontos, o sentimento de posse, legal. Tudo isso que está antes aí foi uma coisa bem genérica, desnecessária. Já poderia ir direto ao ponto. Quais são as causas inerentes ao feminicídio? O sentimento de posse sobre a mulher que faz que parceiros ou ex-parceiros assassinem suas companheiras porque não aceitam o término dos relacionamentos, homens que assassinam suas companheiras para limitar sua autonomia, ou seja, para impedir ou por não saber lidar com a sua emancipação profissional, econômica, social ou intelectual, a cultura machista de objetificação dos corpos das mulheres, ou seja, o tratamento da mulher como objeto sexual, e que está atrelado e motiva crimes sexuais, ou ainda a manifestação de desprezo pela mulher e pelo feminino, que se manifesta quando a mulher é assassinada por ser bissexual ou lésbica, e os agressores matam em razão da orientação sexual, por ódio ou rejeição.
o que a gente chama de misoginia. É importante ressaltar que os exemplos mencionados não esgotam as demais razões que podem ser mencionadas. Minha reação em face do tópico 2 é que o tópico 2 agiu acertadamente, embora tenha trazido ali algo extremamente genérico no começo, desnecessário, tem de ir direto ao ponto. A mesma coisa serve para o seu texto. Vá direto ao ponto, pare de enrolar. O que ele trouxe ali no começo era algo que realmente poderia ter ficado de fora ao texto, mas a resposta é boa. É isso, é aquilo que eu falei, sentimento de posse, tem a ver com misoginia, tem a ver com sexismo, machismo, patriarcado da sociedade, entre várias outras coisas. Vamos agora ao tópico 3. Terceiro parágrafo, o qual aborda o tópico 3, nós temos o seguinte: para proteger as mulheres e prevenir a perpetuação dos feminicídios, o Estado pode adotar medidas como, por exemplo, campanhas para conscientizar a população sobre a intolerabilidade das diversas formas de violência contra as mulheres, aumento do rigor da punibilidade infracional, implementação e investimento em serviços públicos especializados em atendimento a mulheres vítimas de violência, capacitação dos profissionais que atuam nesse serviço, a fim de coibir, por exemplo, a negligência nos atendimentos, a efetivação dos direitos previstos nos marcos legais. É importante ressaltar que os exemplos mencionados não esgotam as demais medidas que podem ser mencionadas. Reação ao tópico de número 3 e a resposta apresentada pela banca, legal, tudo dentro do que foi combinado, é isso aí. Essa resposta aqui merece o selo de qualidade do curso Direto ao Ponto. Ótimo, bate o selo aí. Ótima resposta, é exatamente isso, é aquilo que eu retratei também antes mesmo de ter lido o padrão de resposta. Agora, ressaltamos aqui aquela gradação que o CESP determina aqui em face dos argumentos que foram apresentados, a gradação da nota. 0 no tópico 1, 2.1, importância da sanção da lei do feminicídio. O tópico 1, não abordou o tema ou fez de forma equivocada. 0, evidentemente. Para você ter ali cerca de 50% da nota, explicou superficialmente a importância da sanção da lei do feminicídio. Olha isso. Para você ter nota máxima, explicou de forma efetiva. Depois nós temos aqui para o tópico 2.2 o seguinte: não abordou o tema ou fez de forma equivocada, discutiu superficialmente para ganhar 50% e discutiu de forma adequada as razões sociais e culturais aí que culminam em feminicídio. Tópico 3, você tem basicamente a mesma gradação. 0, você vai ganhar nota 0. 1, você vai ganhar cerca de 50% da nota. E 2, você ganharia nota máxima. Vale dizer que o CESP tem adotado esse tipo de gradação no próprio padrão de resposta, especialmente em provas discursivas de carreiras policiais. É importante você conhecer isso aqui. Tem muita gente que me fala, eu tenho de dominar o tema. Você percebeu aí que o CESP dá 50% da nota se você aborda superficialmente o que ele pediu para você. Às vezes ele dá até mais. E aí, curtiu essa proposta de tema? Eu penso que esse tema ele é muito relevante. Acho que muita gente apostava no tema feminicídio, assim como eu. Em todas as minhas turmas presenciais, nas turmas online e aqui também no YouTube eu falei bastante sobre isso. Se você pegar o meu vídeo de feminicídio e assisti-lo, você vai perceber que eu destaco lá a lei do feminicídio, falo sobre a importância da lei, falo ainda sobre as causas, consequências e cito inúmeras medidas para conter a violência contra as mulheres, especialmente o feminicídio. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça, deixe aqui seu comentário, deixe o like. Se você foi meu aluno, coloque aqui no comentário, você falou sobre isso mesmo, eu sabia tudo sobre feminicídio. É isso aí, espero que todos tenham gostado. A gente se encontra nos próximos vídeos. Tchau!